Queridos, eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos concluir, se Deus assim o permitir, nessa noite, o Salmo de número 72. A semana passada nós começamos a introdução, falamos um pouquinho no primeiro, no segundo, no terceiro versículo, e hoje nós vamos dar continuidade no mesmo tema, reino de justiça, tempo de paz, parte 2. E nós vamos começar no verso de número 4. Nós vamos iniciar o estudo nessa noite a partir do verso número 4. Eu vou ler apenas o verso 4, nós vamos meditar um pouquinho nele, e assim nós vamos dando aquelas paradinhas até a conclusão desse salmo. E concluindo esse salmo hoje, nós concluiremos então o segundo livro de Salmos, ok? Aí a semana que vem, se assim Deus o permitir, nós iniciaremos o Salmo 73, terceiro livro dos Salmos. Glória a Deus. Todos encontraram? Verso 4 nos diz assim então: defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Uma das obrigações de um rei é ter o cuidado com seus desafortunados. E o Senhor Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele cuida de uma maneira especial. No governo humano, irmãos, nós vemos muita falha, muitas falhas, principalmente com relação à assistência social, a um programa que não seja necessariamente que deixe a pessoa, muitas das vezes, presa àquele sistema, e que vire ali, então, uma maneira de votos de cabresto, porque às vezes investe em alguma área social, pensando no ano seguinte, uma nova eleição, e esses eleitores precisam de votar no meu partido. Então, no mundo humano, não há uma forma de governo perfeita. Muitos também roubam o dinheiro que deveria ser aplicado em áreas sociais, desenvolvimento do país, em habitação, saúde, educação. Isso nós vemos em vários governos humanos. Mas o governo de Cristo, ele é um governo perfeito. E ele defende os oprimidos. Aqui em Campinas teve até um político que fez uma coisa assim, até bonito, Primeiro os que mais precisam. Mas, na verdade, não foi isso que nós vimos acontecer. Mas no reino de Deus, isso ocorrerá. Aqueles que são necessitados serão supridos de todas as formas. Jesus, ele deixou, no Antigo Testamento, quando nós vemos, Deus entrega ali a Moisés as leis. Dentre elas, era porque houvesse cuidado especial com o órfão, viúvo e também com o estrangeiro. E os homens não seguiram essas regras. Os homens davam um jeito, caiu uma frutinha aqui no meu campo, deixa eu pegar ela. Não poderia ser colhida mais, Era para deixar para as pessoas entrarem no seu campo e colher aquilo para não houvesse fome em Israel. Também havia uma lei que todo escravo judeu deveria receber absolvição. Mas eles também se esqueceram disso. Eles também não guardavam essa lei. Eles queriam que aquele escravo fosse para sempre. Uma vez escravo, sempre escravo. Mas não era assim. A lei era que deveria vir o perdão daquele escravo. Então ele trabalharia um período, um tempo determinado, mas chegado o ano do jubileu, aquele escravo deveria ser liberto. E as terras dele deveriam ser restituídas. Porque Deus não tem prazer que ninguém viva como escravo e que ninguém viva necessitado. Então, no reino do Senhor, o Senhor
libertará aqueles que se sentem oprimidos e também vai libertar daqueles que os oprimem, daqueles que os esmagam. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 20, e o verso de número 13, diz assim: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Olha que coisa maravilhosa. Esse Deus é tremendo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Ele cuida até mesmo dos necessitados. Ele cuida até mesmo dos animais que estão aí soltos, né? Os pardaizinhos, né? Não tem ninguém que fique cuidando deles, desse bando imenso de pardais que nós vemos todo dia voando, né? Deus cuida. Também em Salmo, que nós já estudamos, no Salmo de número 35, e o verso de número 10, diz assim: todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livra os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Às vezes os homens, irmãos, andam praticando tantas coisas erradas e acham que tudo vai dar certo eternamente. E se esquecem que há um Deus no céu que julga a causa dos necessitados. Amém? A semana passada nós falamos sobre os magistrados, que por mais justos que eles forem, eles não conseguem praticar a justiça com equidade. Mas de Deus vem a justiça com equidade. Deus é soberano e Ele julga tudo com perfeição. Se existe uma verdade absoluta que nós podemos dizer nessa noite é que Deus é esta verdade absoluta e Ele julga com equidade. Versos de número 5, 6 e 7. Que Ele perdure como o sol e como a lua, por todas as gerações. Que Ele seja como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Esses versos, irmãos, estão falando sobre o tempo, a duração do reinado de Cristo. O salmista usa uma linguagem figurada e compara a duração dele como o brilho do sol e da lua. E que com o passar de anos, séculos, milênios, eles ainda continuam firmes no céu. O governo de Cristo não será como um governo humano. Nós precisamos, aqui no Brasil, de 4 em 4 anos, se não mudarem a lei, nós precisamos de votar para que haja um novo presidente. Mas quando o Senhor assume o seu mandato ele é eterno. Você não precisa de ficar preocupado. Nossa, ele trabalhou 20 anos nos seus mandatos aqui e agora está findando, ele não pode se reeleger. O que será desse povo agora? Porque nós vamos ter que eleger um outro rei. Não, irmãos, o reinado do Senhor é um reinado eterno, aleluia. Você não precisará de ficar preocupado se vai demorar mais 1 ou 2 anos para terminar, mas será um governo eterno. Já é eterno, já é. E depois nós vamos explicar aonde que esse governo começa. E você vai entender que esse governo já está em plena ação. O profeta Isaías, no capítulo de número 9 e o verso de número 7, ele nos diz assim: Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Também, no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, o verso de número 18 nos diz: o Senhor reinará eternamente, aleluia, glória a Deus,
um reino de paz, um reino de justiça, um reino de justidão, um reino de amor, um reino de bondade, de prosperidade, que durará eternamente, aleluia, glória a Deus. Você está preparado para esse novo reino? Aleluia, glória a Deus. Só que nesse novo reino tem um problema, não entra mentirosos, glutões, homicidas, idólatras. Nesse novo reino só entra pessoas que são santas, purificadas através do sangue do Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Tem um hino que diz assim: no céu não entra pecado, aleluia. Lá não entra nenhum tipo de pecado. Lá entra pecadores, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Lá entra esse tipo de pessoas. Pecadores, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Pecado não, mas pecadores sim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Daniel também nos diz assim, no seu livro, Daniel, capítulo número 7, versículo 14, a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus. Quando nós vamos estudar a história do mundo, nós vamos ver que existiram grandes impérios. Nós podemos falar sobre o Império Egípcio, nós podemos falar do Império Babilônico, nós podemos falar dos Medos, dos Persas, nós podemos falar do Império Grego, Império Romano, e tem outros impérios que foram grandes na face da terra. Impérios que vieram lá do Ocidente, né? Cresceram, se expandiram pela África afora, certo? Gengis Khan, um grande imperador, tomou muitas terras, porém, todos esses reinos passaram, aleluia, mas o reino do Senhor durará para sempre. Quantos estão nesse reino? Inseridos nesse reino, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar inseridos neste reino. Os versos 8 e 9. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. As terras aqui, irmãos, que estão dominadas por esse rei, pelo rei Senhor Jesus, terá uma extensão jamais vista por outra nação, por outro governo dos homens, porque ele vai dominar o mundo inteiro por completo. Todas as nações, línguas, povos, etnias, todos deverão se submeter a este rei. Daniel, também no capítulo número 7, o verso 27, diz assim: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e o obedecerão. No verso de número 9, nós lemos que os seus inimigos se inclinarão e lamberão o pó. Está dizendo, irmãos, que todas as nações, inclusive o Brasil, né? Você fala assim, mas o Brasil está distante de Israel, o Brasil não está fora desse contexto que foi colocado aqui. Na época não existia ainda, o Brasil ainda não havia sido descoberto. Inclusive o Brasil está nesse contexto, os povos aborígenes, brasileiros,
da Austrália, da África. Todos estes povos estão aqui representados. Quando fala assim, as tribos do deserto, está falando sobre tribos aborígenes. Tá? Estão falando sobre homens que viveram isolados. Mas todos esses homens estarão sujeitos à autoridade de Deus. Essa sujeição está dizendo que não foi uma coisa de bom grado. Foi uma coisa imposta a eles. Eles foram conquistados por Deus. E agora se sujeitam. E vai mais além. Fala aqui, lambam o pó. Esse lamber o pó é realmente colocar terra o rosto na terra e lamber o pó na frente do rei para dizer, olha, eu me curvo diante de ti e me sujeito a lamber a terra por você. As nações sujeitarão a Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, indicando que foram conquistadas por Ele. Mas depois nós vamos ver que tem uma parte melhor. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Além dessa sujeição, o que vai acontecer com as nações? O profeta Isaías, no capítulo 49, e o verso de número 23, nos diz assim, reis serão os seus padrastos, e as suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, lamberão o pó dos pés, e então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Aleluia, glória a Deus. Então todas essas nações virão diante do Senhor, se inclinarão, lamberão pó, e nós que servimos ao Senhor, vamos estar ao lado do Senhor Jesus para governar, e ver que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu para nós. Aleluia. Por isso, irmãos, continue confiando nesse Deus, sabendo que Ele governa todas as coisas, aleluia, e que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Versos 10 e 11. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Lembra que eu falei para você que eu tinha coisa melhor para falar para esse povo? Irmãos, eles se sujeitaram à autoridade de Deus. Mas depois de se sujeitar à autoridade de Deus, eles viram que Deus é um governo bom, excelente, maravilhoso. E eles, então, entendem o amor de Deus. E aí, o que fala aqui? Olha, tragam, inclinam diante deles todos os reis e sirvam todas as nações. De Sebá lhe ofereçam presentes. Ou seja, eles não estão fazendo mais só aquilo que era imposto, obrigado a eles. Agora eles também trazem presentes. É aquilo que acontece conosco hoje. Quando alguém te fala para você que você precisa dar o dízimo, você reclama de dar o dízimo? Ou você quer dar além do seu dízimo? Ah, pastor, eu não encontro no Novo Testamento algum lugar que me diga assim, olha, você tem que entregar o dízimo. Então eu vou falar uma coisa para você. Eu vou dizer para você aonde está o dízimo no Novo Testamento. Jesus disse ao moço, você quer me seguir? Vende tudo o que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Esse é o dízimo do Novo Testamento. Né? Vende tudo o que você tem, dê aos pobres e depois me segue. Amém? E nós fazemos isso, irmãos. Aquele jovem, ele titubeou. Ele falou, puxa vida, será que eu tenho que... Né, que negócio que é esse? Eu amo tanto aqui meus bens, minha casa, meu carro. Mas, irmãos, quando nós nos sujeitamos a Jesus, o nosso carro não é nosso mais, é do Senhor, é para a obra de Deus. O nosso dinheiro não é mais nosso, é dele, porque ele nos deu, e é tudo dele.
a nossa família não pertence mais a nós, pertence a Ele. Por isso que nós entregamos nas mãos do Senhor. Deus me deu uma filha bonita, e eu vou contar esse exemplo. Pessoas já vieram para mim: olha, a sua filha ia ganhar muito dinheiro se ela fosse trabalhar como modelo. Olha como ela é bonita, eu dou um jeito, eu arrumo para você, para ela trabalhar como modelo. Eu falei: não, a minha filha é para servir ao Senhor e não aos homens. O propósito que Deus me deu à minha filha é maior. Não é para deixar os homens alegres, não é para deixar os homens enfeitiçados por ela, mas é que é para a voz dela chegue aos altos céus e Deus receba o louvor dela, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado para todo sempre. Ele me deu, não é minha, é dele. Então tudo que nós temos, nós damos para Ele, porque nós devolvemos a Ele, porque nós nos sentimos gratos por tudo que Ele nos fez, aleluia. Então estas nações farão como nós, darão tudo para Ele. Olha, esse governo é maravilhoso, esse governo é muito bom. O tributo que nós temos que pagar é pequeno, em vista do retorno que Ele nos dá, aleluia. Nos governos humanos nós reclamamos, porque pagamos muito imposto, e não vemos o retorno do imposto. Nós saímos e pagamos pedágio, e às vezes reclamamos porque pagamos o pedágio. Não é assim? Mas o crente não pode reclamar, irmão, vocês sabem disso, né? Reclama só com o papai, viu? Deixa na mão do Senhor. Mas você vai lá e paga. Dá de César o que é? De César. Né? E o que é de Deus? A Deus. Então, meu irmão, no reino dos homens, às vezes nós pagamos os nossos impostos e eles não voltam para nós da maneira que nós achávamos que deveriam ser investidos. Mas no reino de Deus, Ele já deu tudo para nós. Por quê? Graça. Pela graça, pelo seu amor, Ele nos deu tudo: salvação, família, carro, casa, emprego, saúde, doença, tribulação, luta, aflição. Mas nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz: mas além de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus, aleluia, glória a Deus. Então não importa, Deus nos dá sempre mais, glória a Deus. E esses homens, essas nações que foram lá, prostraram seus pés, lamberam o pó, porque eles foram sujeitados à autoridade de Deus, porque Deus governará, Jesus governará essa terra com punho de aço. Mas eles viram que o governo é tão bom, melhor do que eles esperavam, que aí eles começam a levar presentes. E eu quero que você, meu irmão, entenda que Deus é bom para você. Dê a Ele o seu tudo. Não faça reservas em você, mas dê a Ele tudo que você tem. A hora que você acorda, faça uma oração e diga: Senhor, eu entrego a minha família nas tuas mãos, meu carro, minha casa, tudo é teu, Senhor. Só para te relembrar, Senhor. O Senhor não precisa de autorização para mexer em nada, Senhor. É tudo teu. Eu estou usando, Senhor, mas é teu. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 12. Pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. O salmista novamente volta aqui a tocar no assunto sobre aquele que liberta os pobres, aquele que socorre os pobres. E ele indica, olha só que coisa maravilhosa, que Deus, mesmo sendo o rei da terra, o rei do universo, Ele se preocupa com os pequenos. Ele tem um cuidado com os simples. Ele tem um cuidado com os menos favorecidos. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, que o cristão, ele tem que se preocupar também com os menos favorecidos. Por isso que ele deve dar esmolas. Não é dar esmolas e falar para todo mundo: olha, eu fiz isso. Não. Aquilo que Deus colocar no teu coração, você entrega, meu irmão. Aquilo que Deus pedir para você abençoar a pessoa não precisa nem de ficar sabendo que foi você. Certo? Mas nós temos que ter esse mesmo sentimento, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus tem que habitar em nós. Certo? Nós precisamos de ser solidários e nos aplicar para auxiliar as outras pessoas.
Nós precisamos de, às vezes, nos envolvermos com trabalhos voluntários, né? Tipo Unipas, não é isso? Né? No reino de Deus, nós não somos voluntários, irmãos. É bom tocar nesse assunto. Eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que são negligentes com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus, nós não somos voluntários. Muitas pessoas falam assim, eu não ganho nada e eu vou para a igreja lá, eu sirvo como cooperador, eu sou um pastor auxiliar, eu sou professor na escola dominical e não ganho nada. Você não é voluntário na igreja, irmãos. Na igreja você é um soldado. Amém? Nós estamos aqui para tudo que vier. Se tivermos que morrer para o reino de Deus, nós vamos morrer. Voluntário não tem compromisso, ele não tem horário. Se der, eu faço. Nós não somos voluntários. Amém? Nós somos soldados do Senhor. Nós nos alistamos para matar ou para morrer por Jesus. É assim que é o cristão. Para matar ou para morrer. Certo? Agora, o voluntário não tem compromisso nenhum. Quando der, eu vou. Se der para fazer, eu faço. Olha, quando der, eu faço. Né? Já o soldado, ele não se atrasa. Soldado, ao ouvir o som da trombeta, eles têm que levantar correndo, colocar os seus calçados, e tem que estar tudo preparado, né? Tudo preparado. E impecável para a batalha. Né? Certo? Um exemplo, irmãos, de voluntário e de um soldado comprometido é o exemplo do porco e da galinha. Eu acho esse exemplo muito interessante. Eu acho que eu já contei alguma vez, mas eu vou contar novamente. Um fazendeiro chegou para... Isso é uma história, uma ficção. Por favor, hein? Entendam. Chamou o seu porquinho e uma das suas galinhas e disse assim, olha, durante as próximas semanas, vocês estarão encarregados de fazer um cardápio maravilhoso para mim almoçar todos os dias. Porém, se vocês não cumprirem com esse cardápio, eu vou fritar o bacon do porco e comer os ovos da galinha. E o porco se comprometeu em fazer aquela comida todo dia de uma forma maravilhosa. A galinha, nos primeiros dias, pelo entusiasmo do porco, ela também entrou no embalo. A galinha se tornou uma voluntária. E o porco tinha as ideias, passava a noite pensando, e no dia seguinte acordava, ia trabalhar, ia fazer aquele almoço, e a galinha estava ali do lado dele e tal. Porém, passado alguns dias, a galinha começou a fazer corpo mole. E o porquinho, coitado, estava comprometido e começou a trabalhar mais, de forma duplicada. A galinha cada vez mais foi se afastando. Porém, chegou um dia em que o porco, de tanta tarefa, de tantas coisas a fazer, não conseguiu cumprir a meta. O fazendeiro ficou irado, matou o porco, fritou ali o bacon, pegou os ovos da galinha e comeu bacon com ovo. Qual a diferença? O porco estava comprometido porque para ele servir o bacon, ele precisaria de morrer. A galinha, 2 ovinhos, pois eu boto mais. Ela não tinha nenhum comprometimento com o fazendeiro. Agora a igreja do Senhor é comprometida com o reino de Deus. Por isso que não tem espaço no reino de Deus para pessoas que são voluntárias. Tire isso da sua cabeça, meu irmão. Não pense que você é um voluntário na casa do Senhor. Eu toco porque eu sou um voluntário, eu toco hoje, amanhã não toco. Eu canto hoje, amanhã não canto. Se o pastor quiser que eu cante aqui, vai ter que ser do meu jeito. Não, meu irmão, aqui é do jeito que o Senhor manda. Quem governa esse lugar é o Senhor Jesus. Ele é o dono desse aprisco e a Ele nós obedecemos e com Ele nós somos comprometidos a matar ou a morrer por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículos de número 14 e 15. Tem alguma galinha aí? Ou todo mundo é um porquinho comprometido? É? Todos soldados comprometidos, né? Glória a Deus. Versículo de número 13 e 14. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Glória a Deus. Olha, irmãos, Deus é provedor tanto dos ricos quanto dos pobres. Ele é salvador tanto dos ricos quanto dos pobres. Ele é galardoador de todos. Ele é a fonte de todo o bem. Nele vivemos, nós nos movemos e existimos por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo número 17, verso número 5 diz assim: quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo seu Criador, pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha que coisa terrível. O profeta Jeremias também nos diz no capítulo 22 e 16. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isto que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Olha que palavra, irmãos. Tem muita gente que se diz conhecedor de Deus, anda com Deus, só de boca para fora, irmãos. Só da boca para fora. Porque as suas ações não condizem com aquilo que a sua boca está dizendo. Você defende a causa do pobre e do necessitado? Não é isto conhecer-me? Quantos você socorreu esse ano? Vamos colocar só nesse ano. Esquece o ano de 2014. Vamos voltar 6 meses, 7 meses atrás só. Quantas pessoas você socorreu? Não é socorrer só financeiramente, não, irmãos. É com uma palavra. É socorrer com alimento, com uma roupa. É socorrer com, às vezes, o teu carro. Tem pessoas que ninguém pode entrar no carro dela. E aí? Complicado. Será que está amando a Deus? Será que conhece a Deus realmente? Porque Deus cuida desses. E com quem, através de quem que Deus cuida desses? Eu preguei esses dias atrás sobre vasos. Quantos querem ser vasos cheios aí? Você quer ser vaso cheio? É você que Deus vai usar. É você, meu irmão. É você. Então deixa Deus te usar. Isso é conhecer a Deus. Olha que o finalzinho do versículo nos diz assim: pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Olha como é maravilhoso, irmãos, ver que aos olhos de Deus, até mesmo o mais simples necessitado é preciosa a sua vida aos olhos de Deus. Você já viu o valor que você tem? Às vezes nós nos desvalorizamos, mas a palavra de Deus nos diz que não, que as nossas vidas são preciosas aos olhos de Deus. E aquela ferramenta achômetro que eu gosto de citar, aí a pessoa acha, eu estou sozinho, fui abandonado, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não tem compromisso comigo, olha, Deus me abandonou. Não, meu irmão, a sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Continue firme diante do Senhor, porque o Senhor vai te dar vitória. Você será vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dos versos 15 ao 20, para nós aqui assim, concluirmos este salmo. Tenha o rei vida longa. Ou seja, vamos começar aqui glorificando a Deus, né? Vamos dizer todos juntos? Tenha o rei. Foi fraco. 1, 2, 3. Olha aqui, irmãos. Esqueçam do pastor Wesley. O pastor Wesley não está aqui. Quem está aqui na frente agora é o Senhor Jesus. Como que você vai dizer para ele nessa noite? Está fraco. E só foi um ensaio.
cena. Vocês continuam vendo o pastor Wesley aqui. Peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Receba ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando do alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como plantas do campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele. E que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encham-se toda a terra da sua glória. Amém. Amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Hoje eu pedi para minha filha fazer uma pesquisa para mim na internet, para ver quais as melhores cidades do mundo para se viver. Com melhor qualidade de vida, que as pessoas estão satisfeitas com o governo. Porque eu observei que as pessoas aqui nesse governo de Cristo, elas ficaram o quê? Satisfeitas, alegres, por causa do governo de Cristo. E aí eu pedi para minha filha, pesquisa para mim. Estava no meu trabalho e veio isso na minha mente. Falei, pesquisa para mim quais as melhores cidades para se viver no mundo. E uma das cidades que eu pude analisar é a cidade do Canadá. Uma cidade do Canadá, Vancouver. Aí eu imaginei, você sabe quem que é o líder máximo no Canadá, irmãos? Você sabe quem é o governante máximo no Canadá? A rainha da Inglaterra. Você sabe onde fica a rainha da Inglaterra? Onde está o trono dela? A casa real? Lá no Reino Unido, lá na Europa, num outro continente. Ou seja, o Canadá está no continente da América do Norte. Continente americano. E a rainha da Inglaterra está no continente antigo, no continente europeu. Eu falei, puxa vida, mas como assim uma pessoa que está do outro lado consegue fazer com que aquela cidade seja a cidade onde estejam mais pessoas felizes, contentes com o seu governo, sendo que ela está milhares e milhares de quilômetros? Você sabe, irmãos, por que aquelas pessoas estão contentes? Porque existe um governo justo. Um governo que se preocupa com a sociedade. Agora, este governo, irmãos, que se preocupa com a sociedade e que está distante dela, é bem diferente do reinado de Cristo. Porque o governo do Senhor será melhor do mundo, melhor do universo. Agora, onde fica o país aonde está o governante desse país? Como eu faço para chegar lá nesse país onde ele está? Alguém pode me dizer? Aonde está? Está dentro de nós, irmãos. A rainha da Inglaterra está a milhares de quilômetros do Canadá. Porém, o reino de Deus está dentro de nós. Nós estamos aqui, pagando nossos impostos, temos as nossas lutas, as nossas batalhas, mas não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos extraterrestres vivendo no meio dos homens, porque o reino de Deus está em nós, dentro de nós, conforme diz a palavra, em Lucas capítulo de número 17 e o número 21, e versículo 21. Nem dirão, ei-lo ali, ou ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está aonde? Aonde? Dentro de vós, dentro, amém?
o teu governante está dentro de você. Amém? Amém ou não? Você está entendendo, irmão? O reinado de Deus ainda não vai começar, ele já começou. Lembra que eu havia falado no começo do estudo? O reino do Senhor não começou, não vai começar ainda. Alguém está aguardando o milênio chegar para que o governo de Jesus seja colocado, mas na verdade ele já chegou dentro de nós, porque o reino do Senhor já está dentro de nós, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você é um representante do Senhor aqui na terra. A rainha da Inglaterra está distante de Vancouver, mas o nosso Deus está dentro de nós. Por isso que o governo dele é excelente em nossas vidas. Glória a Deus. Agora, a segunda pergunta. Como eu chego lá? Respondendo essa pergunta, irmãos, nós precisamos de nos chegar a esse reino. Como nós chegamos a esse reino? Jesus disse, em João capítulo 14 e o verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, nós temos que tomar uma decisão de entrar pela porta que é Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo e seguir Ele. Se nós recebermos ao Senhor Jesus, se nós o tomarmos como Senhor, Ele governará a nossa vida. Mas eu volto a frisar, nós temos que entregar a nossa vida por completo a Ele, sem reservas. Porque se nós entregarmos a nossa vida a Ele com reservas, Ele não pode exercer o seu governo. Agora, quando nós entregamos a nossa vida por completo e deixamos que Ele nos governe verdadeiramente, o reino dEle está dentro de nós. É por isso que nós vemos grande maioria dos cristãos andarem sorridentes no meio das lutas, no meio dos problemas, no meio das aflições. Se ele tem carro, ele está contente. Se ele não tem carro, ele está contente. Se ele tem dinheiro, ele está feliz. Se ele não tem, ele está feliz. É difícil, não é? Mas por quê? Porque o reino de Deus está dentro dele. E ele entende que quem governa a sua vida é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua presença tão maravilhosa, tão perfeita, tão grandiosa. E declaramos, ó Deus, que somos Seus súditos, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Pai. E convidamos que o Senhor faça, Senhor Jesus, em nós, um governo completo, Senhor. Amplo, abrangente, ó Pai. Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso coração. Que o Senhor possa trabalhar de uma forma ímpar, ó Pai, dentro de nós. Porque, ó Deus, como homens, nós temos, Senhor, inclinação ao pecado. Nós, muitas das vezes, ó Pai, queremos fugir, ó Deus, da direção, da orientação do Teu Espírito, mas nós queremos Te convidar para que o Senhor possa nos governar por completo. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Nós queremos declarar ao mundo todo, Senhor, que somos, Senhor, cidadãos do céu. Que não pertencemos mais a esta terra, mas que nós pertencemos a um reino de Cristo, onde há paz, justiça, gozo, onde o necessitado ele tem a sua oração ouvida, onde aquele que está sendo oprimido é liberto, onde há justiça plena, meu Pai. Nós queremos nos render a Ti, ó Pai, a esse reino, ó Deus, de justiça, meu Pai. Entra em nós, Espírito Santo de Deus. Remove de nossos corações as imperfeições, as impurezas. Que nós possamos, Senhor, viver uma vida de santidade diante de Ti, ó Pai. Porque nós queremos herdar os céus. Também, ó Deus, queremos ter, Senhor, em nossos corações o amor que vem do alto, ó Pai, para com as almas e para com os necessitados, ó Pai. Nós queremos praticar a Tua justiça, meu Pai. Nós queremos, ó Deus, fazer o Teu nome ser engrandecido através das nossas vidas, ó Pai. Cuida de nós, meu Deus. Nos ajuda nas nossas imperfeições, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos verdadeiramente contribuir para este reino. Que nós possamos estar empenhados em realizar a Tua obra, Senhor. Que não tenhamos em nós um sentimento, ó Pai, de pessoas voluntárias, mas pessoas comprometidas
com o teu reino, ó Pai. Que nós possamos ter esse sentimento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.